Olá você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Processo de Gabigol ganha novo capítulo depois da acusação indicar representante no seu julgamento. Bomba, Flamengo planeja utilizar potencial construtivo da Gávea para financiar novo estádio com o apoio do prefeito. Cruzeiro tem interesse em goleiro do Flamengo e já prepara uma proposta. CBF afasta árbitros que fizeram lambanças na primeira rodada do Brasileirão. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. O Flamengo vê Matheus Cunha entrar na mira de um rival do futebol brasileiro. O goleiro de 22 anos é reserva do argentino Rossi e soma apenas 3 partidas disputadas em 2024. Apesar de ter tido espaço em 2023, a situação mudou depois da chegada do Sampaoli. O Rossi assumiu a meta flamenguista e soma ótimos números individuais ao lado da defesa. Ainda assim, Matheus Cunha é considerado um grande ativo do Flamengo. Num passado recente, ele esteve na mira de clubes como o Nottingham Forest da Inglaterra e do Olympiacos da Grécia no futebol europeu. Tendo atuado por alguns anos nas categorias de base do São Paulo, o goleirão ainda passou pelo sub-20 do Flamengo antes de ser profissionalizado. Porém, agora um novo time demonstra interesse no jogador. Trata-se do Cruzeiro de Belo Horizonte do Ronaldo Fenômeno, que não anda nada satisfeito com as atuações do seu atual goleiro Rafael Cabral, que vem recebendo muitas críticas da torcida cruzeirense. O Flamengo, por sua vez, não tem nada a ver com essa história e não quis nem saber de conversas, porque liberou o goleiro Santos no início dessa temporada e o Matheus Cunha é a segunda opção do Tite. Enquanto o Flamengo se prepara para o jogo contra o São Paulo amanhã pelo Brasileirão, o Gabigol segue atento aos próximos passos do processo que enfrenta, porque a acusação do atacante esperou até o último dia do prazo para enviar a documentação à Corte Arbitral do Esporte, a CAS, ontem. Agora o Gabigol aguarda a movimentação do Tribunal da Suíça para saber se vai receber ou não o efeito suspensivo para voltar a jogar. Vale lembrar que no dia 2 de abril, a sua defesa enviou a documentação para pedir o benefício da suspensão da pena. Depois de todos os documentos entregues, um dos 3 árbitros que vai participar do julgamento do Gabigol foi definido. Lembrando que é um indicado pela defesa do jogador, outro pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, a ABCD, e outro pela CAS. Dos 3, agora, a expectativa é que a CAS indique o seu representante até o final dessa semana. Depois disso, o julgamento do efeito suspensivo pode acontecer a qualquer momento, porque não vai haver uma data pré-estabelecida. Dessa forma, todas as partes envolvidas no julgamento recebem uma notificação do resultado do processo e o tribunal faz um comunicado oficial indicando a sua decisão final. A expectativa de Gabigol é que o resultado saia até o final de abril e que ele esteja de volta já no começo de maio. Sem poder entrar em campo e nem tampouco entrar no CT do Ninho do Urubu, o Gabigol vem recebendo muito amor e apoio de torcedores. Com bandeiras nas arquibancadas e gritos de apoio ao jogador, os companheiros também comentaram o caso no gramado do Maracanã, endossando o apoio ao craque. O zagueiro Léo Pereira comentou sua torcida para que tudo se resolva de forma favorável. A gente torce para que ele esteja o mais rápido possível com a gente. É um jogador que faz muita falta, é um ídolo para toda a nação. A gente torce pelo melhor dele, que ele volte o quanto antes, disse lá o zagueirão Léo Pereira. Vale lembrar que ontem, num podcast, o Marcos Braz informou que o contrato do jogador não foi suspenso e que o Flamengo acredita piamente que ele vai conseguir o efeito suspensivo e, posteriormente, vai ser absolvido. Aí eu te pergunto, você acredita na absolvição do Gabigol? Acha que ele vai conseguir? Coloca aí! O final de semana foi marcado pelo início do Brasileirão e logo de cara a arbitragem esteve no centro das atenções. Com as atuações muito criticadas pelos torcedores,
3 árbitros já foram afastados pela CBF. O presidente da instituição, Edinaldo Rodrigues, fez duras cobranças durante reunião com Wilson Seneme, que é o presidente da comissão de arbitragem, e pediu melhorias para a sequência do torneio nacional. Durante o encontro, ficou decidido que 3 árbitros serão afastados dos próximos jogos, ficando de fora até mesmo de partidas de divisões inferiores, e o objetivo é que o trio passe por um curso de reciclagem. Os profissionais afastados foram Flávio Rodrigues de Souza, que esteve em Vasco e Grêmio, André Luiz Schettino, árbitro de Flamengo e Atlético Goianiense, e Yuri Elino, que trabalhou em Corinthians e Atlético Mineiro. A coincidência é que os 3 juízes mais criticados da primeira rodada conseguiram deixar ambas as equipes envolvidas na partida na bronca com as suas atuações. Os árbitros poderão voltar em breve após algumas rodadas, retornando possivelmente nas divisões inferiores. Um dos maiores ídolos da história do basquete rubro-negro, Olivinha, anunciou nesta terça-feira que vai se aposentar depois do final do NBB. O Flamengo inicia a disputa dos playoffs contra o Botafogo fora de casa no próximo sábado, dia 20. De acordo com Olivinha, chegou a hora de novas aventuras, novos desafios e de dar um pouco mais de atenção para sua querida família. Ele convocou a torcida do Flamengo a prestigiar o seu último desafio com o manto sagrado, que é o NBB. Os playoffs vão começar no dia 20 e eu conto com a torcida de todos vocês para me apoiarem. Podem ter certeza que eu vou dar o meu máximo, como eu sempre fiz, para tentar buscar mais esse NBB para o nosso Mengão do coração. Maior campeão do NBB, o Flamengo não conquista o campeonato desde 2021, mas é o favorito para levantar a taça nessa edição, depois de atuar aí impecavelmente na primeira fase com a melhor campanha. O título do NBB seria o 27º de Olivinha com a camisa do Flamengo. Ele já venceu 6 vezes o NBB e é o bicampeão mundial e da Champions League Américas. Além disso, ganhou 3 vezes a Copa Super 8 e 13 vezes o Campeonato Carioca. O Olivinha tem 40 anos e completou 500 jogos pelo Flamengo em 2022. Ele é o maior reboteiro da história do NBB e também o jogador com o maior número de duplos na competição. O Flamengo lançou uma camisa em parceria com a loja Farm e a própria Adidas. As empresas tentam aproveitar o alcance e a magnitude do mais querido do Brasil para fazer caixa, mas a coleção é um tanto quanto controversa. Uma das peças é a camisa de pré-jogo para o time profissional, ou seja, são as camisas de aquecimento utilizadas antes dos jogos do clube. Por isso, também é um manto muito importante, sempre aparecendo antes das partidas do Flamengo. Acontece que a peça é, no mínimo, exótica e divide muito opiniões. A camisa conta com folhas pretas no tecido vermelho, sendo fiel ao rubro-negro do clube. Um urubu também é visto na peça, no entanto, é um item com a pegada florida da loja Farm e conta com alguns pontos contestáveis. O escudo do Flamengo, por exemplo, aparece na cor dourada sobre uma planta preta e branca, o que aparentemente dificulta a visibilidade do CRF. Além da camisa pré-jogo, a coleção conta com outras peças, mas todas com o mesmo design ou muito parecido. Uma jaqueta também foi produzida com diferenças pontuais, como o escudo vermelho, mas em todas as roupagens a estampa é poluída de muitas flores. Aí eu te pergunto, o que você achou dessa camisa de pré-jogo? Coloca aí! Agora eu tenho um pedido para te fazer de coração. Se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, vou ficar muito, mas muito feliz com você. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim, muito obrigado. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, confirmou que está ajudando o Flamengo a viabilizar um modelo financeiro para construir seu estádio próprio no terreno do gasômetro, pertencente a um fundo administrado pela Caixa Econômica Federal. O modelo deve incluir a troca de potencial construtivo da Gávea pela garantia de investimento rubro-negro no terreno do gasômetro para ajudar a revitalizar aquela área, como está acontecendo com o Flamengo em São Januário. Aspas, é um terreno de propriedade da Caixa Econômica Federal.
o Flamengo vai ter que comprar aquele terreno. Mas eu estive com o presidente Rodolfo Landim essa semana e nós estamos modelando uma operação financeira que vai levar em consideração alguns ativos do Flamengo para que a gente consiga sair com uma situação que seja boa para o Flamengo, seja boa para a cidade do Rio de Janeiro e que também seja boa para a Caixa Econômica Federal, que é uma instituição pública, mas que tem que seguir regras de mercado. Que a gente possa ter uma solução que seja boa para todo mundo, fecha aspas, afirmou Paes em entrevista a Pedro Augusto da Rádio Tupi. De acordo com o jornalista Rodrigo Matos, do portal UOL, o Flamengo espera levantar até 510 milhões com a troca de potencial construtivo da sede da Gávea. Para isso, depende da aprovação de leis patrocinadas por Eduardo Paes na Câmara dos Vereadores aqui do Rio de Janeiro. O prefeito falou da importância econômica do Flamengo para a cidade do Rio de Janeiro para justificar a ação da prefeitura para ajudar o clube a construir o seu sonhado estádio. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico soltou recentemente um estudo mostrando a importância dos clubes de futebol e, obviamente, aí o Flamengo se destaca pelo tamanho da sua torcida, pela posição que tem tido nos últimos tempos. O impacto econômico na cidade, a geração de empregos de futebol é uma coisa muito grande. Pode ter certeza que estamos ajudando o Vasco, o Botafogo, Fluminense e o Flamengo. E quem mais tiver que ajudar, porque são todos patrimônios do Rio de Janeiro. De acordo com Eduardo Paes, o Flamengo precisa de um estádio próprio, já que o Maracanã acaba sendo o estádio de todos os clubes do Rio de Janeiro. Na semana passada, o consórcio Fla-Flu se aproximou da vitória da disputa pela concessão do Maracanã pelos próximos 20 anos. Mas o edital prevê que os concessionários devem ceder o estádio para jogos de todos os clubes grandes do estado do Rio de Janeiro quando for solicitado. O Flamengo precisa de um estádio. O Maracanã acaba sendo o estádio de todos os clubes do Rio. Não tem jeito. E um clube do tamanho do Flamengo precisa de um estádio para chamar de seu. E conta com o meu apoio para isso, afirmou lá o Eduardo Paes. Bom, por enquanto foi isso. Espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço. Bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!